treino diferente nesse último fim de semana comandado pelo técnico Eduardo Cudê. O que o técnico Eduardo Cudê aprontou no treinamento desse último fim de semana? Também a situação de Maurício lá na seleção pré-olímpica, onde o Internacional tenta ter o jogador para o confronto dessa próxima quarta-feira diante do São Paulo pelo Brasileirão. Tudo isso muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like para tu não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional que nesse último domingo fez ali quase uma semana, praticamente uma semana sem jogos oficiais, passou uma semana apenas treinando a comando do técnico Eduardo Cudê, que fez algo diferente para esse treinamento. Um treinamento que não foi no CT Parque Gigante, foi dentro do gramado do estádio Beira-Rio. E por quê, Matheus? O técnico Eduardo Cudê quis privacidade, ele fez treino com portões fechados para ter mais privacidade para treinar a sua equipe. A delegação colorada se apresentou no CT Parque Gigante e depois todo mundo se direcionou para o gramado do estádio Beira-Rio, onde o treinamento intenso pela parte da manhã foi feito. Lembrando que para esses treinamentos, essa preparação toda é também para jogo contra o São Paulo nessa próxima quarta-feira, o time colorado não vai poder contar com seus principais titulares. Ener Valencia, Charles Arangues, Sérgio Rocher, Maurício, servindo as suas seleções nessa data FIFA, são desfalques para essa partida. E eu quero falar sobre a situação de Maurício, que é algo diferente desses outros jogadores, além do Luiz Adriano, que na última vez que o Internacional entrou em campo pelo Brasileirão, pela 22ª rodada, lá contra o Goiás no estádio da Serrinha, o Luiz Adriano tomou um vermelho e foi expulso, e aí um desfalque certíssimo para essa partida, além dos lesionados como o Johnny e o Pedro Henrique, tá certo? Então o técnico Eduardo Cudê fazendo aí mistério total para esse confronto contra o São Paulo, onde o Internacional precisa vencer, pois faz 10 rodadas que o Internacional não sabe o que é uma vitória no estádio Beira-Rio. Nos últimos 2 jogos, tudo bem, empatou com o Flamengo lá no Maracanã em 0-0, empatou contra o Goiás fora de casa também. São 2 resultados muito bons, mas pela circunstância que o Internacional se encontra, não são vistos no estádio Beira-Rio com resultados positivos. Com essa situação, o Internacional tem a ideia de poder contar pelo menos com 2 jogadores para essa partida. O Johnny, que ainda está se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, tem ainda essa possibilidade, o Internacional ainda está avaliando, mas acredito eu que o volante Gabriel deve ser realmente o jogador titular. E o meio atacante Maurício, que está lá servindo a seleção pré-olímpica. Nos últimos dias teve os relatos do terremoto que atingiu o Marrocos, onde a seleção pré-olímpica está fazendo, pelo menos estava fazendo seus amistosos contra o Marrocos. Seriam 2 amistosos. Um foi realizado no dia 7, onde a seleção pré-olímpica foi derrotada por 1-0. No segundo tempo, Maurício, que é o jogador do lado vermelho do Internacional, que foi representando o Internacional, ganhou alguns minutos no segundo tempo na derrota da seleção para o Marrocos. O outro jogo, que seriam 2 amistosos, seria hoje, dia 11. Com isso, o Internacional tentaria ter o jogador para o jogo contra o São Paulo, mas isso pode ser antecipado, pois esse amistoso no dia de hoje foi cancelado pela Federação Marroquina de Futebol, junto com o governo marroquino, que decretou um luto de 3 dias em alusão, em solidariedade pelas pessoas vitimizadas lá no Marrocos, onde mais de 2.100 pessoas vieram a perder suas vidas. Foi um desastre total lá no Marrocos, inclusive na cidade de Fez, onde a delegação olímpica, pré-olímpica brasileira estava alocada ali no hotel. Alguns jogadores e relataram que sentiram alguns tremores. Jogadores, todas as pessoas do hotel saíram para a rua por questões de segurança, além do Maurício. Pelo lado do Grêmio, pelo lado do Internacional, apenas o Maurício estava com a seleção pré-olímpica. O outro era o Vitão, mas com a lesão contra o Flamengo, pela 21ª rodada, ele foi cortado. Pelo lado do Grêmio, o Bitelo, o Gabriel Grando e também o Everton Pimentel, preparador físico do Grêmio, também estavam servindo a seleção pré-olímpica. Então, os representantes gaúchos aí com a seleção pré-olímpica brasileira. Mas trazendo informação sobre o Maurício, o Internacional ainda tenta ver a possibilidade, já que esse jogo pela Federação Marroquina foi cancelado, o jogo que seria hoje foi cancelado. O Internacional tenta trazer o Maurício o mais rápido possível para até mesmo começar com um jogador de forma titular
no Internacional. E mesmo que ele consiga, né, de chegar de forma antecipada aqui no Brasil, eu não acredito que o técnico Eduardo Cudê possa começar com o jogador como titular. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!